Raquel Martins aqui com vocês. Estamos aqui para mais uma live sensacional, incrível. Hoje nós temos uma convidada especial, doutora Janaína Lúcia Rodrigues. Daqui a pouco estará conosco aqui para uma entrevista. E o tema da nossa live de hoje é planejamento, autocuidado e janeiro branco. Estamos aqui todas as terças-feiras, né? Às 22 horas, horário de Brasília, 21 horas, horário de Cuiabá, sempre trazendo princípios que são princípios já milenares aplicados ao nosso cotidiano, no nosso dia a dia, princípios extraídos da Palavra de Deus que nos auxiliam a viver melhor a cada dia. Então, sejam bem-vindos. Hoje temos uma convidada especial para esta live e daqui a instantes ela já estará conosco, já estamos nos últimos preparativos. Tema de hoje, planejamento, autocuidado, janeiro branco. Eu pergunto para você, como está o seu coração? Como têm sido os seus preparativos para vivenciar um 2021 incrível? Se é que somos capazes de crer que as coisas podem ser melhores, que a esperança pode renovar em nossos corações, se liga, fica até o final, manda sua pergunta, tá? Porque nós vamos fazer as perguntas no final de tudo. Durante a live nós não vamos ler os comentários, as perguntas, mas ao final nós vamos ler os comentários e as perguntas de vocês. Então coloca a sua pergunta, sejam todos bem-vindos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele levante o teu rosto e te dê a paz. Que a paz seja sobre as nossas vidas e nesse momento seja selado esse ambiente para que possamos falar muitas coisas boas que vão alegrar o nosso coração. Então, tem uma reflexão bíblica que diz assim, que a pessoa nobre, ela persevera em seus feitos nobres e graças a isso ela permanece firme. Isso foi uma coisa que o profeta Isaías disse no capítulo 32. E naquele contexto, quando ele fala de nobreza, ele não está se referindo a uma condição social, econômica, ou um diferencial que a pessoa tenha em relação a outros, mas muito pelo contrário, ele está falando de uma pessoa que tem uma natureza voltada para um caráter moral e de prática da bondade. Pensando nisso, nós lembramos dos metais, né? Os metais, eles são, como a gente conhece muito, né, o ouro, a prata, mas tantos outros metais que são utilizados, inclusive na condução da energia elétrica, né? Mas os metais, eles têm algumas características interessantes que nos faz pensar sobre a pessoa nobre. Um metal, ele tem condutividade, então ele transmite uma energia boa. Um metal, ele na sua nobreza, ele não se corrompe, tende a uma imutabilidade, né? E além disso também, ele não se corrompe, não se corrói e tem uma beleza em si, né? Um brilho, né? E tem uma reatividade, né? Ele não tem reatividade, aliás, né? Quer dizer, ele não se corrompe com o que é externo. Pensando sobre isso, é que nós fazemos essa introdução à live de hoje. Sejam todos bem-vindos, seja bem-vindo, boa noite. Vocês que estão no Face, vocês que estão no Instagram, já vai colocando a sua pergunta, o seu comentário. Nós não vamos responder durante a live, durante a entrevista, mas ao final da entrevista nós vamos ler os comentários de vocês e vamos fazer as perguntas para a doutora Janaína. A doutora Janaína já está quase pronta, já está quase chegando, tá? E vai ser muito bom estarmos aqui junto com ela, vamos aprender muito com ela esta noite. Janaína, que é formada em pedagogia, psicologia, doutora em educação, né? É uma mulher incrível
e vai trocar muitas experiências relevantes para nós entendermos sobre essa nobreza que está ligada a um caráter moral, a uma preciosidade que vem do nosso interior e que pode nos ajudar a sermos cada dia melhor como pessoas. E aí eu digo para vocês uma coisa, vamos aqui corrigir só uma questão aqui no Facebook, parece que a transmissão do Facebook deu algum problema. Então nós vamos aqui verificar o que está acontecendo, um segundinho aí para vocês. Só um pequeno segundo. Vamos ter que abrir novamente a sala no Facebook, ok? Então você que estava acompanhando pelo Facebook, nós vamos ter que reabrir essa live no Facebook. Ok, vamos lá? E aí, daqui a pouquinho está conosco Janaína. Muito bem, desculpa aí a interrupção, mas agora acho que vai dar tudo certo. Sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Não deu certo. Augusto, nós estamos com problema para transmitir pelo Facebook, mas enfim. Vocês já ouviram falar sobre a regra de ouro? É aquele princípio que diz assim, faça ao outro o que você gostaria, é a linha de baixo. O que você gostaria que ele fizesse a você mesmo. Então que sejamos pessoas de ouro e pratiquemos a regra de ouro. Acho que essa pode ser a nossa introdução do dia de hoje. Se você está sem perspectivas para 2021, ou se você está sem expectativas, ou talvez você tenha até muitas expectativas para 2021, mas enfim, uma coisa nós podemos guardar em nosso coração. Você é precioso, você é valioso, você é como um metal nobre e você pode ir muito mais além do que você possa imaginar. Então já voltamos aqui no Face, agora sim acho que vai dar tudo certo e eu já quero chamar a Janaína. Eu quero chamar a Janaína, que além de ser uma mulher incrível, né, Janaína também é minha amiga pessoal, a conheci quando eu estava fazendo doutorado na UFMT, na época ela estava fazendo mestrado, né? Ela estuda sobre ecoterapia e é uma pessoa muito incrível que vocês já vão conhecer. Então, com vocês, Janaína Lúcia Rodrigues. Já pode vir, Janaína? Vamos já iniciar as perguntas que temos para você. Já vamos... Pode vir, tá elegantésima, gente. Pensa! Seja bem-vinda, obrigada, minha amiga. Bom, boa noite a todos e a todas, né, que dedicam aí parte do seu tempo para interagir e refletir conosco, né, sobre temas tão interessantes. Estou aqui para tentar dialogar um pouco com vocês, responder um pouco das questões e divulgar um pouco dessa campanha tão importante que é o Janeiro Branco. Muito bem, Janaína, muito obrigada por ter aceitado o convite, tá linda, elegantésima, um prazer estar aqui contigo. E olha, eu só preparei um caderninho cheio de perguntas, brincadeira. E você também pode fazer perguntas, já coloca o seu comentário, já coloca a sua pergunta, pega o aviãozinho aqui para você que está no Instagram, convida o seu amigo, ainda dá tempo, a live tem duração de 1 hora, né? Então nós vamos falar de coisas muito interessantes sobre planejamento, autocuidado e Janeiro Branco. E eu começo pelo Janeiro Branco. O que é esse tal de Janeiro Branco, Janaína? De onde surgiu? Quais são os objetivos? Como que cada um que está participando dessa live hoje pode se engajar nesse movimento? Conta para nós. Então, o Janeiro Branco, ele é uma campanha, né, que foi criada, desenvolvida por psicólogos brasileiros, no intuito de conscientizar as pessoas, no intuito de levar as pessoas a refletirem sobre a importância do cuidado com a nossa saúde mental. Assim como nós temos o Outubro Rosa, o Novembro Azul, Setembro Amarelo, o Janeiro Branco, ele tem esse intuito, ele tem essa proposta de trazer para reflexão a importância do autocuidado, a importância de se cuidar
da nossa saúde mental. Por que Janeiro Branco? A ideia, Raquel, é o seguinte: janeiro é o primeiro mês do ano. Normalmente nós costumamos dizer que nós temos aí 12 meses de páginas em branco para que nós possamos reiniciar ou reescrever nossos projetos, nossos objetivos, nossos planejamentos, para pensar muitas vezes no sentido da nossa existência, naquilo que é importante. Então, o mês de janeiro é um mês que normalmente as pessoas costumam fazer os seus planejamentos. É verdade. Normalmente no janeiro vou começar a dieta, vou começar a atividade física, vou fazer aquele curso que tanto quero, foco. E o Janeiro Branco, ele traz essa proposta para reflexão sobre a importância do cuidado com a saúde mental. Ele traz a reflexão sobre a importância de políticas públicas que invistam oferecendo serviços, né, para que as pessoas possam cuidar da sua saúde mental. E eu não poderia falar que esse é um ano excepcional. Então, assim, o índice de agravamento de pessoas, né, o índice de agravamento de pessoas com transtornos mentais, pessoas que já tinham algum tipo de transtorno e faziam tratamento, é muito maior neste ano em função da Covid-19, do isolamento, das questões econômicas e sociais com que o país tem passado. O índice de alcoolismo, né, e drogadição também aumentou em função da pandemia. Inclusive fiz algumas lives com colegas psiquiatras também relatando as pesquisas, o que elas têm demonstrado, e também as experiências clínicas deles, do quanto aumentou a demanda no consultório. É um ano, né, no ano de 2020, em que nós temos aí muitíssimas famílias enlutadas, em processo de elaboração de luto, de sofrimento. Então eu acho que mais do que nunca, esse ano de 2021 é importantíssimo que todos nós nos engajemos nesse processo de divulgar a importância do autocuidado, a importância de se buscar ajuda e a importância da saúde mental. Porque, assim, parece, enfim, até estranho dizer, mas ainda hoje nós temos pessoas que acreditam que buscar psiquiatra, buscar ajuda psicológica, buscar uma ajuda emocional, é coisa para loucos. É o estigma da loucura, como se todos nós, em algum momento da nossa vida, não precisássemos de auxílio profissional. Então as pessoas normalmente, né, ainda, infelizmente isso, negligenciam a saúde mental. É né? verdade. Tanto que nós temos aí, infelizmente, um agravamento do sofrimento psíquico, índices altos de suicídio. E a ideia é, vamos falar de saúde, vamos falar de autocuidado, vamos falar da importância que tem para todos nós buscarmos a saúde mental. O que nós podemos fazer para tentar, de certa forma, promover o autocuidado, né? É aquela velha historinha, né? Quando a gente está num avião, antes de você colocar a máscara no outro, primeiro você tem que colocar em você. Então, assim, como que eu posso me cuidar? Até para que eu possa também cuidar dos meus familiares, das pessoas que eu amo, das pessoas que muitas vezes dependem de mim, né? E aí passa por um viés que também os profissionais, principalmente os profissionais nesse momento da área da saúde, têm buscado. E aí depois, se possível, falarei inclusive dos projetos que oferecem cuidado e atendimento aos profissionais que estão na linha de frente do Covid-19. Muito bem, Janaína. Eu gostaria, Augusto, de pedir que você desse uma olhada na nossa conexão no Facebook novamente, porque o Facebook hoje está engraçadinho conosco.
Com licença, Janaína, eu vou só pegar um pouco d'água. Aqui tem um copo d'água também para você, fica à vontade. Ah, eu agradeço. Você está elegantérrima. Muito obrigada. Gente, é o seguinte, eu tô vendo aqui que já entrou muita gente, bastante gente, Janaína. Tem gente que já fez perguntas. Então, se você tem uma pergunta, nós não vamos ler as perguntas agora, mas ao final nós vamos, tá? Pode vir que não vai ter que aparecer. Pode vir mais perto se quiser. Então, nós estamos só restaurando ali no Face, para quem estava acompanhando pelo Face, tinha várias pessoas lá também. Queremos agradecer a presença de todos, queremos dizer que esse vídeo vai ficar, né, salvo no IGTV, aí no Instagram. E antes de nós darmos prosseguimento, eu gostaria, Janaína, se me permite, que nós fizéssemos 1 minuto de silêncio em respeito, em condolências a todas as pessoas que estão enlutadas, né? Talvez hoje alguém que não está nos ouvindo perdeu um ente querido, né? Eu tive, né, passando por esse processo também recentemente, com a perda da minha mãe. Então, todos nós, já nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, né, desse janeiro branco, né, como Janaína falou, estamos aí com uma página nova a ser escrita, mas muitas vezes teremos que escrever essa página sem a companhia de muitas pessoas que nos ajudavam, né? Então, eu gostaria de fazer esse minuto de silêncio. E que Deus possa continuar confortando o coração de todos e que nós possamos ter pelo menos um motivo de gratidão. Eu acho que uma primeira coisa que a gente poderia pensar, não sei o que a Janaína acha sobre isso também, é que por mais que nós tenhamos passado por processos tão difíceis em 2020 e que ainda estejamos passando, né? E que haja muita dor e sofrimento em nossas vidas, em nosso meio, muitas incertezas, e que nos dificulta vislumbrar o novo, né? Mas que possamos ter a cada dia pelo menos um motivo de gratidão. Esses dias eu dei de presente uma agenda para minha prima, né? E eu achei muito interessante, porque ela virou para mim e falou assim: Raquel, eu não vou usar essa agenda para anotar compromissos, não. É que eu estou agora fazendo assim, todo dia eu anoto um motivo de gratidão. Então, eu achei isso muito interessante, né? Hashtag fica a dica aí para todos nós, porque por mais que tenha sido difícil, eu tenho certeza que tanto eu quanto você, né, quanto todos vocês que estão nos assistindo e que ainda vão assistir, tem um motivo de gratidão. Então, é um pouco sobre isso também, Janaína, que eu queria falar, porque olha só, o ano de 2021, para a gente amenizar um pouco o termo, foi um ano desafiador, né? Foi um ano quase que absurdo, né, do ponto de vista do que nós poderíamos esperar de um ano. Talvez em 2019 para 2020 as pessoas fizeram vários planos e que viram planos frustrados, né? E aí o momento que nós vivemos hoje também, que é um momento ainda de incertezas, isso dificulta muitas pessoas a planejarem, né? Ai, como será 2021? Você poderia falar um pouco para nós, assim, como profissional da área da psicologia, como que é esse desafio de planejar hoje e também das expertises que você tem adquirido na sua vida pessoal, de repente contar alguma coisa, alguma experiência que você teve, né, que fez você pensar essa questão do planejamento mesmo nesse contexto tão difícil. Fica à vontade. Então, eu também, assim como a maioria das pessoas, eu tenho o hábito de fazer um planejamento sempre que vai findando um ano para o ano que se inicia. Normalmente eu faço esse planejamento pensando nos aspectos profissionais, nos aspectos emocionais, pensando nos aspectos sociais, enfim. Eu costumo pensar em metas, em objetivos que eu desejo alcançar durante esse ano. É bem particular isso, e assim, ao longo do ano eu costumo, num processo de autoavaliação, observar se os meus comportamentos estão na verdade, me distanciando ou me aproximando das metas que eu estabeleci. E assim como a maioria das pessoas, eu também tive muitas dificuldades.
Eu digo a maioria das pessoas porque eu tive várias colegas e também pacientes que falaram da dificuldade que estavam tendo no final desse ano, né, de 2020, de fazer esse planejamento. Uma das questões que eu tenho trabalhado muito com as minhas pacientes é de se fazer um planejamento a curto prazo. Por que a curto prazo? Porque nós vivemos um momento de muita incerteza, em que a volta ao normal, digamos assim, e eu não acredito que volte ao normal, mas que nós teremos que habituar com um novo normal, de fato ela está condicionada à questão da vacina, à questão da imunização da população, para que nós possamos, né, voltar a ter convívio social, e que de fato as pessoas possam sair, né, algumas que ainda se encontram, porque algumas pessoas já retornaram às suas atividades, possam voltar ao convívio social e ao retorno das suas atividades habituais. Então, qual que é a orientação que eu tenho feito? Que as pessoas costumem desenvolver e criar metas, né, a curto prazo. Não que eu não possa fazer um planejamento, Raquel, para o ano inteiro, mas que eu crie também metas a curto prazo, pensando no quê? Pensando na possibilidade de adaptar essas metas a esse processo de mudança e incerteza. E aí eu falo não só em relação à mudança e incerteza em função da Covid-19, mas também da estabilidade social, econômica do país e das mudanças, porque assim, nenhum de nós, a gente está sempre buscando um equilíbrio, né? Mas nenhum de nós está imune às adversidades da vida. É verdade. Né? E aí eu gostei muito quando você falou do processo de gratidão. Então, eu amo, né, tomar banho de cachoeira, de mar, então é algo que me faz muito bem. Essa energia da natureza, ela me faz muito bem. E o que eu fiz, né, no último dia do ano? Eu com mais duas amigas que me convidaram, fui tomar um belo banho de cachoeira e agradecer. Né? Porque eu acho que o que a gente pode fazer é prece. E cabe a Deus atender ou não a nossa prece. Então a minha prece desse ano foi de gratidão. Gratidão por ter conseguido chegar até o final do ano viva, em primeiro momento, em não estar, né, naquele momento em estado de adoecimento, não perdi nenhum familiar durante esse ano para o Covid-19, não fui acometida pela Covid-19, fiquei, ainda estou em processo de isolamento social. Na verdade, eu tenho desenvolvido, né, todos os meus atendimentos na modalidade online, tenho trabalhado hoje, enquanto professora, nós estamos na modalidade de ensino remoto, justamente buscando preservar a minha saúde e também a das demais pessoas, porque nós não temos como saber se nós, na verdade, iremos ou não ter um agravamento caso infectado com a Covid-19. Então, até o momento, né, a melhor forma de se prevenir é evitar situações de aglomeração. Então, nesse momento, eu fui, agradeci, tomei um banho de cachoeira, que para mim é maravilhoso, é uma forma de energia muito boa, esse contato com a natureza. Fiz todas as minhas preces e eu sempre busco agradecer. Olha que interessante, você falou, né? Eu sou uma pessoa que sempre busco agradecer, eu sempre digo que a gente tem muito mais a agradecer do que a pedir a Deus, né? E muitas vezes o processo mesmo de fenômenos da natureza, às vezes a gente passa despercebido e não agradece a Deus por tanta coisa boa que a gente tem, né? Às vezes a gente nem observa, por exemplo, a mudança da lua. Estamos tão atarefados
que deixamos de observar a beleza na simplicidade, a beleza nos detalhes da natureza, da vida, né? Então, assim, eu busco agradecer. Eu acho que a gente sempre tem um motivo, sim, para agradecer. E é importante fazer planejamento, é importante ter sonhos, é importante ter projetos, mas é importante também que a gente tenha consciência que nenhum de nós está imune mesmo de situações que possam vir interferir nesses nossos projetos. Então, o mais aconselhável, digamos assim, nesse momento é que a gente faça esses planos a curto prazo. Exatamente, né? A gente já vinha conversando sobre isso, né, Janaína e eu, e Janaína reportou uma coisa que eu achei muito interessante, que por mais que a gente esteja num momento desafiador, num momento de incertezas, né, existem algumas coisas que nós podemos fazer por nós mesmos, né, que nós podemos fazer até mesmo pelo outro, né. Então, por mais que a gente não possa planejar a longo prazo, por mais que nós tenhamos aí essas incertezas, tem algumas coisas que nós podemos fazer. E nisso se baseia a próxima pergunta. Mas eu quero mais uma vez agradecer cada um de vocês que estão participando conosco. Tem bastante gente envolvida, né? E isso nos deixa muito feliz, porque nós estamos aqui simplesmente porque nós acreditamos que a cada dia que passa nós podemos nos unir, nos ajudar, sermos melhores como pessoas e viver com mais qualidade de vida, né, com mais amor ao próximo, viver como essa nobreza que eu falei no início, né, no sentido de uma natureza de ouro, né, como um metal nobre. Podemos, a cada dia que passa, sermos condutores de boas energias, sermos pessoas que não se afetam apenas pelo que é externo, né? Que não se corrompem, que não se deixam levar pela perversidade, pela maldade do mundo, pelo mau caratismo. E, infelizmente, nós temos muitas realidades perversas no nosso meio e que muitas vezes nos esmurece, nos deixa triste, né? Nos faz pensar, puxa vida, que mundo é esse que nós estamos vivendo, né? Mas eu quero deixar esse incentivo aí para você que está nos acompanhando, para você que vai assistir, está assistindo o vídeo depois, né? Que ainda há esperança, há um motivo de gratidão, né? Eu vi que tem gente aí que já fez pergunta, daqui a pouco tem perguntas, comentários, nós vamos ler, tá? Eu vou fazer mais 2 perguntas para a Janaína, e aí depois a gente vai ler os comentários e as perguntas. Então não perca aí a oportunidade, faça a sua pergunta. Ainda temos um tempinho de live, então se você está no Facebook, compartilhe essa sala lá na sua linha do tempo. É só você clicar em compartilhar, porque aí os seus amigos também vão ter a oportunidade de ver essa live. E você que está no Instagram, pega aí o aviãozinho e manda o convite da live para os seus amigos, porque eu tenho certeza que essa live está sendo muito legal para você, né? Pelo menos para mim está sendo muito, muito boa, muito importante. Então, até o momento, o que nós vimos? Nós vimos que o Janeiro Branco é um movimento que fala do cuidado da saúde mental e que este é um cuidado que todos nós devemos ter. E falamos também sobre planejamento, mesmo nesse contexto desafiador que nós estamos vivendo, enfrentando o Covid-19, que é algo possível a partir de pequenas metas. E eu quero deixar uma frase que eu estava relendo minhas anotações aqui, Janaína, preparando a live e tudo, e eu achei uma frase muito interessante, que é uma frase que eu falei numa live, né, depois se você quiser assistir, tá lá salvo no IGTV, é uma live que diz assim, por que o amor esfria? E nessa live eu dei a resposta, uma das respostas, né? Por que o amor esfria? Porque eu não gerencio o amor na oportunidade. Então é como vocês viram a Janaína falando, né? Num banho de cachoeira, né? Num simples pôr do sol, no barulho das ondas do mar, no simples fato de você estar respirando, de você estar vivo, né? Você já encontra um motivo de gratidão, você já encontra uma oportunidade de agradecer a Deus, você já encontra uma oportunidade de levar o amor, de se amar, de amar o outro,
né? Então, muitas vezes o amor esfria, né? O nosso coração fica triste, pesado, nós às vezes nem queremos levantar da cama, não tem aquele dia assim, né? Que você tem sintomas depressivos, né? E muitas vezes a pessoa até entra num processo mesmo de depressão, né? Por falta de gerenciar esse amor. Então, é como a lareira, né? A chama numa lareira. Eu preciso alimentar. E nós temos coisas que nós podemos fazer por nós mesmos para alimentar dentro de nós esse amor, essa força para romper os desafios, para planejar, etc, etc. Estou falando muito já, quero que a Janaína fale mais sobre isso. O que seria esse tal, então, de autocuidado, Janaína? Fala para nós. Então, o autocuidado, ele passa pelo processo de cuidar de si mesmo, né? Toda vez que eu estou falando de auto, eu estou falando de cuidar de mim mesmo. E pensar no autocuidado é pensar que muitas vezes, né? E aí eu vou pegar uma situação, Raquel, durante essa pandemia, aumentou muito, tá? Os afazeres, principalmente para as mulheres. Por quê? Porque as crianças estavam em casa, né? Não estavam mais indo para a escola, muitas delas continuavam trabalhando em casa, e muitas dessas mulheres não tinha mais quem as auxiliasse no serviço doméstico. Inclusive isso acabou gerando muitas vezes conflitos. E essa mulher, né, esse homem, essa pessoa que muitas vezes se dedica a cuidar dos outros, da família, muitas vezes ela negligencia o autocuidado. Exatamente. Que é aquele momento que você tira para cuidar de você mesmo, para fazer algo que você gosta, que te faz bem. Então, o autocuidado, ele é muito amplo, ele vai envolver desde a questão do cuidado com a minha saúde, como é que estão as minhas visitas ao médico, como é que estão meus exames médicos, eu tenho feito um acompanhamento, eu tenho cuidado da minha saúde física, emocionalmente, como é que eu estou? Muitas vezes, uma das grandes queixas, né, que eu escuto é que eu às vezes tive que me fazer de forte, e muitas vezes as queixas que eu escuto que eu tive que me fazer de forte porque eu tinha pessoas que dependiam de mim. Até que chegou um momento que esse excesso de querer ser forte me causou um adoecimento que eu não conseguia mais cuidar de ninguém e nem de mim mesmo. Aí eu volto àquela questão, né, do avião, que primeiro eu coloco a máscara em mim, para depois eu colocar nos demais. Então a importância de todos nós cuidarmos da nossa saúde física, tirarmos um tempo para que nós possamos fazer uma atividade física, uma caminhada, uma meditação, uma leitura, algo que você goste, que te dê prazer, que seja algo que você faça para você mesmo. Eu me lembro, foi até uma live que eu fui fazer, e na ocasião, no período da tarde, eu fui visitar uma colega e nós conversando, eu perguntei para ela, me diz uma coisa, qual foi a última vez que você, falando de cozinhar, que ela gosta de cozinhar e eu também, eu perguntei, de pesquisa de campo, qual foi a última vez que você foi na cozinha e preparou algo que você goste? E aí ela me disse, nossa, mas não dá muito trabalho, não faço isso. E eu disse, bom, mas ela fez uns pães de queijo maravilhosos, porque eu fui lá e contava, né, que sempre os familiares vêm, ela prepara uma mesa muito farta para receber os familiares, porque ela gosta de receber muito bem, ela gosta de oferecer esse cuidado para as pessoas e que as pessoas se sintam muito bem acolhidas e aconchegantes na casa dela. Mas quando eu perguntei qual foi a última vez, ela não soube me responder. Na verdade, ela disse que era muito trabalhoso e que quando ela está sozinha, normalmente, se é só para ela mesma, ela acaba não fazendo. Veja essa questão. A gente, às vezes, se dedica tanto, né, em fazer algo para agradar as pessoas que nós amamos, que nós gostamos,
mas não dedicamos tempo para fazer algo que nos agrade. Exatamente. Né? Algo que nos faz feliz. Eu, por exemplo, uma coisa, né, por causa da questão acadêmica, a gente acaba muito mais lendo artigo científico, etc. E fazia muito tempo que eu não dedicava tanto tempo a ler poesia, que é algo que me dá muito prazer, né? Eu gosto muito de ler poesia. E eu senti essa necessidade, até por estar fazendo muitos atendimentos clínicos, trabalhando em projetos, enfim, essa necessidade da leveza, da poesia, da arte. E essa leveza me fazia muito bem. Então eu busquei fazer uma atividade física que eu gosto, que é pedalar. Meus banhos de cachoeiras em horários que os locais estavam vazios, que é algo também que me dá muito prazer. E leituras de poesia, que é algo que me é muito gostoso, muito prazeroso. Então eu fui fazer leituras e releituras. Mas eu estou dizendo do que me dá prazer. Mas cada um de nós precisa pensar no que eu posso fazer para me dar alguns momentos de prazer. O que eu gosto de fazer? O que me faz bem? O que me dá prazer? Né? Então o processo do autocuidado, ele vai desde perceber que eu não estou legal, como você falou, né? Tem dia que a pessoa, ela acorda mais nostálgica, mais triste, e muitas vezes ela percebe que isso vai persistindo por mais de uma semana. Muitas vezes vem um choro, uma tristeza profunda. E esse é um momento de pensar que eu preciso buscar por ajuda. Buscar um profissional ou uma profissional que possa me escutar, que possa me acolher, que possa me orientar, para que eu possa, inclusive, compreender esses sentimentos. Né? Então, o autocuidado, ele é isso. Ele primeiro, envolve uma questão de autoconhecimento. O que eu gosto, o que me dá prazer, o que eu posso fazer para que eu me sinta melhor comigo mesmo. E aí a gente fala muito da questão da autoestima, de olhar e ver e gostar daquilo que eu vejo, né? Porque é muito importante esse processo de aceitação, do amor próprio. Então o autocuidado, ele também envolve o autoconhecimento e todo o processo, né, de angústia, de sofrimento, de tristeza e até mesmo de luto. Ele é um sinal muito claro que nós devemos buscar ajuda profissional, inclusive, Raquel, para ter autoconhecimento. Como a psicoterapia auxilia nesse processo do autoconhecimento. Porque muitas vezes nós não nos percebemos, e é justamente durante o processo terapêutico que a gente vai poder refletir e buscar o autoconhecimento. Bem, mas já estou falando muito, espero ter respondido, acredito que haverá mais questões sobre o tema. Para você que entrou agora na nossa live, estamos falando sobre planejamento, autocuidado e Janeiro Branco. Já falamos até agora que o Janeiro Branco é um movimento que surgiu no Brasil em prol da saúde mental e que nós estamos em janeiro e nós desejamos que esse janeiro seja uma página em branco na sua vida, uma página de recomeço, de construção de uma nova história. E mesmo que você esteja passando por muitas dificuldades hoje, como muitas pessoas estão passando, né? E nós reconhecemos que somos vulneráveis, né? Nós temos limitações, então que você comece a planejar coisas a curto prazo e que você comece a desenvolver o autocuidado. Por mais que você não possa pensar o 2021, né? Talvez como você pensou de 2019 para 2020, fez muitos planos, né? E alguns não deram certo, e aí você 2020 ficou assim um pouco desanimado. Então nós estamos aqui para te encorajar a fazer esses pequenos planos e a desenvolver o autocuidado, né? Como Janaína finalizou aqui a sua fala. Porque tem coisa, gente, que só a gente pode fazer por nós mesmos, né?
E é aquela coisa básica mesmo, né? Ninguém vai no banheiro por você, ninguém vai comer por você, né? E no início da live nós até falamos... Ninguém vai fazer atividade física por você. Não tem como. Tem coisas que você que tem que fazer. E outra, ninguém pode dizer o que você gosta, o que você não gosta. Cada um de nós tem uma percepção da vida, tem uma percepção do sabor, da beleza das coisas, né? O que é belo para um não é para o outro, o que é saboroso na alimentação para um não é para o outro, o que uma pessoa gosta de fazer, outra já não gosta. Enfim, tem coisas que é só você. É você e você, é você e Deus, é aquele momento em que você precisa olhar para você mesmo e falar, olha, eu preciso cuidar de mim. E como a Janaína disse, você pode também ter um auxílio de um profissional, né, da área da saúde, um profissional da psicologia, da psiquiatria, da neurologia, né? Ou também até ajuda de amigos também, muitas vezes é importante, grupos da família, de apoio. Grupos de apoio. Então, nós precisamos reconhecer quando nós chegamos num momento que precisamos de ajuda, né? E precisamos também romper essa barreira do autocuidado, porque é muito comum, né? A Janaína já falou um pouco, mas é muito comum quando a pessoa passa por um processo de luto, de perda ou enfermidade ou tantas outras situações, né? Hoje, pessoas passando situações financeiras, etc. É muito comum a pessoa descuidar de si mesma, né? Ela desanima a fazer certas coisas, aí ela vai esmorecendo. Então, foco aí, né? Fé, determinação, como todo mundo diz. Procure algo, pelo menos uma coisa para você fazer por você mesmo. Janaína voltou a pedalar, eu também já dei já fiz um pedal bem rápido, mas eu também estou com esse foco de voltar a pedalar. Ler bastante também, já concluí a minha primeira leitura do primeiro livro do ano. Então, assim, é isso que nós temos que fazer. Se mime mais um pouco, cuide de você e lembre-se lá da regra de ouro. Faça ao outro o que gostaria que fizesse a você mesmo. Então, que desse a você mesmo. Ame ao próximo como a si mesmo. Então, que desse a si mesmo. Primeiro, nós precisamos nos cuidar, nos amar para ter até o que oferecer para o outro, né? Então, se cuide mais, se ame mais e daqui a pouquinho nós vamos ler as perguntas, tá? Então, é a última pergunta que eu vou fazer para a Janaína e enquanto eu faço essa pergunta, você tem a oportunidade de mandar a sua pergunta também. Eu vou fazer essa pergunta e já vou ler, porque tem várias perguntas, vários comentários. Então, nós vamos ler os comentários e as perguntas. Então, não perca a oportunidade. Você sabe que você digita a pergunta aí, demora um pouquinho para chegar aqui. Então, já digita logo para não dar delay e você ficar sem responder a sua pergunta, tá? Todos aí, muito obrigada pela presença. E agora, eu queria que a Janaína falasse mais assim específico, né? Do contexto que nós estamos vivendo da pandemia, né? Do novo normal, muitos setores voltando às atividades, toda essa polêmica em relação à vacina, né? Então, enquanto profissional de saúde, Janaína, o que nós podemos falar sobre esse contexto que a gente está vivendo, né? Em termos, assim, de fazer algo que seja o melhor, né? Para o maior número de pessoas possível. O que nós podemos falar sobre isso? Diga lá. Bom, eu vou antes fazer um comentário importante que você colocou, a questão da alimentação. Nós temos no Brasil um grande número de pessoas que sofrem de ansiedade. Aumentou, inclusive, o número de pessoas com sobrepeso e com obesidade em função do isolamento social. Justamente porque as pessoas estavam muito ansiosas em casa, não tinham muitas vezes como sair para fazer atividades físicas, porque os locais onde elas acostumavam fazer, na maioria das vezes, academias estavam fechadas. Então isso é algo que a gente tem que pensar, porque nós sabemos que uma das questões extremamente importantes é como nós nos alimentamos. Exatamente. Né? Então, assim, o autocuidado, ele também passa por uma alimentação saudável. Por aquilo que eu vou colocar dentro de mim, seja de notícias, que a gente pode colocar também, muitas vezes a pessoa só se abastece de notícias ruins,
de fake news, de questões amargas, seja também do alimento em si. Que muitas vezes, ao invés de buscar ter uma alimentação saudável, cuidar do próprio corpo, o que é que nós fazemos? Nós nos alimentamos de coisas que, na verdade, nós temos consciência, na maioria das vezes, que não vai nos fazer bem. Exatamente. Então, isso aí é importante, tá? Pensar com o que nós estamos nos alimentando. E até, Janaína, fazer só uma parte nesse sentido, é que, por exemplo, na casa da alimentação, né? Quando eu começo a desenvolver um tipo de alimentação compulsiva, eu preciso identificar lá atrás, né? Qual que é essa ansiedade? O que está gerando essa ansiedade? O que está acontecendo comigo? Então, esse autoconhecimento, ele acaba sendo muito importante mesmo, né? Porque é lá que você vai ver aonde que está a sua fraqueza, vamos dizer assim, entre aspas, né? Que é aquilo que está te consumindo, ao invés de te dar vida, te dar força, né? Então, é uma coisa, gente, que é só você mesmo que pode parar. Então, assim, esses dias eu tenho conversado muito com a Janaína, sempre falando sobre essas questões de planejamento, daí que surgiu também a ideia da live, né? E eu acho que se você quiser tomar nota de uma coisa nessa live, para você também colocar em prática, é essa questão do autocuidado. Porque mesmo que você não possa planejar uma linha que seja do seu amanhã, você hoje pode fazer algo por você mesmo. Você pode se cuidar, você pode levantar da cama diferente, pode falar assim, amanhã é um novo dia, eu vou mesmo cuidar da minha vida, do meu cabelo, da minha aparência, da minha roupa, é fazer uma atividade física, é comer bem, dormir bem. Isso você pode fazer. Então, e se alimentar de notícias boas, exato. Positivas, músicas boas. Bem, então, olha só, como profissional da área da saúde, eu nunca pensei, Raquel, sendo bem sincera com você, vou pegar um pouco que chegaria um momento da história do nosso país, em pleno 2021, em que as pessoas questionariam uma vacina. Por quê? Porque o que eu percebo? Às vezes eu vejo esses memezinhos dizendo, você pularia de um avião, aliás, você pularia de um paraquedas com 50% de garantia de chegar vivo? Se referindo à eficácia da vacina. E a questão que eu coloco é que se o avião estiver caindo, e no nosso caso, nós já estamos no ar, tá? Porque nós vamos cair, e aí o paraquedas é uma chance muito grande de que com 50% nada nos aconteça. E tem 100% de chance que a gente chegue viva no final dessa queda. Mesmo que com alguns arranhões, alguns machucadinhos, mas que a gente chegue viva. Ou seja, a vacina, ela é muito importante. Confesso para você que, como profissional de saúde, eu estou ansiosa para chegar a esse momento tão importante de vacinação. Mas o fato é que mesmo vacinado, nós precisamos continuar tendo cuidado. Exatamente. Né? Continuar usando máscara, evitando aglomerações, evitando situações em que nós nos coloquemos em situação de risco e coloquemos em situação de risco também as demais pessoas. Exatamente. Porque é falar de saúde pública, né? Então não é uma questão individual somente, é uma questão pública que envolve as demais pessoas. Não envolve somente uma, mas toda uma população. E aí, assim, é muito importante. É muito importante nós pensarmos que essa vacina, eu vejo, gente, olha, me sinto extremamente orgulhosa e vejo, assim, com grande gratidão a Deus e aos profissionais que se dedicaram, afinco. Muitas vezes eu sei, porque sou também pesquisadora, assim como Raquel, a gente é professora, pesquisadora, e sabe que muitas vezes a gente, quando está no processo de trabalho, a gente trabalha muito para conseguir
desenvolver uma pesquisa, chegar a um resultado. Agora imagine esses profissionais que estavam com a responsabilidade de desenvolver uma vacina que salva vidas, e muitas vidas. Então, assim, os relatos que eu tenho lido é de profissionais que se revezavam trabalhando muitas vezes incessantemente, até negligenciando a própria saúde em horas excessivas de trabalho, para que hoje nós tenhamos uma vacina que nos garanta a imunização. Eu vejo isso enquanto gratidão. Então, muito obrigada a todos os profissionais da área da saúde, a todos os profissionais da linha de frente do Covid-19 e a todas as pessoas que de forma direta e indireta dedicaram seu tempo, seu conhecimento, seus dias para que hoje nós tenhamos essa vacina, tá? Então, meu sentimento é gratidão. Estou ansiosa, como já disse, para que eu possa me vacinar, e oriento, as pessoas que ainda estão questionando sobre a vacina, que elas possam pensar, refletir e principalmente, Raquel, estudar. História é algo fantástico. Convido a vocês a estudarem. Tem até inclusive um documentário também no YouTube, 100 anos de políticas públicas de saúde no Brasil, e ver como é que era a saúde da população antes das vacinas. Então fica aí um convite para que as pessoas possam ter uma noção histórica do quanto mudou a nossa vida a partir do momento em que o país passou a investir em prevenção e em promoção, tá? Aliás, Raquel, o Janeiro Branco, ele tem essa proposta de promoção de saúde mental, de promover saúde antes que haja um agravamento, antes que haja um sofrimento, E assim como as vacinas, gente, elas vêm justamente para prevenir, Então, assim, quando se trabalha com promoção e com prevenção, você evita o sofrimento, você evita o agravamento e você evita, inclusive, a quantidade de óbitos que muito nos entristece, que o Brasil e o mundo, infelizmente, teve em 2020. O Brasil de forma, eu diria, assustadora. Exatamente. Então, assim, eu quero mais uma vez, Janaína, pedindo licença aqui e junto com todos vocês que estão nos assistindo, dar o nosso salve de palmas, o nosso agradecimento, como a Janaína disse, a todos os profissionais da saúde e a todos os cientistas, que se engajaram na luta, contra o Covid. Nós sabemos quanto que essas pessoas deixaram até de conviver com seus familiares, buscando algo que pudesse trazer um benefício para toda a humanidade. Então, você que está aí, dê a sua salva de palmas. Nós também estamos aqui aplaudindo a cada um de vocês. Se você que está nos vendo é um profissional da saúde, também nós queremos agradecer todo o seu empenho. Eu agradeço também a Janaína, cada um dos psicólogos que tem atendido voluntariamente, que tem ajudado tantas pessoas a passar por esses momentos difíceis. Então nós queremos aqui deixar a nossa salva de palmas mesmo. Por mais, gente, que existam fake news, memes, eu acho assim que nós aqui, por exemplo, como cientistas sociais, podemos dizer para vocês que tudo que nós publicamos, tudo que nós levamos para a comunidade científica é fruto de um trabalho com muito cuidado, Então, por mais que a vacina possa, no momento que nós estamos vivendo, não termos um percentual de eficácia alto, mas nenhum cientista colocaria disponibilizado para as pessoas algo que não tivesse pelo menos um cuidado para ser utilizado, um risco diminuído e etc. Então,
volto aí de novo, né, na regra de ouro, que sejamos nobres, né, que tenhamos em nós essa essência do ouro, de ter um caráter que se preocupa não só consigo mesmo, mas também com o outro. Então, ao se vacinar, você também estará ajudando a prevenir outras pessoas. E eu queria contar uma coisa que entristeceu muito meu coração esses dias, Janaína. Só vou dar uma pausa, pessoal, para pedir para o Augusto. Augusto, nos auxilie mais uma vez, por favor. A conexão no Facebook caiu de novo. O Augusto vai nos ajudar e o Augusto vai estar trazendo para nós as suas perguntas, tá? Então, se você ainda tem pergunta, agora é o momento, porque depois não vai dar mais tempo, né? Então, a gente vai ler aí os comentários, as perguntas de todos, tá? Só um minutinho, Augusto, e a gente já vai pôr aqui no Facebook de novo para a gente poder responder. Augusto, veja também para nós se alguém no Facebook fez alguma pergunta, né? E você, então, nós estamos aí nessa live de hoje falando sobre planejamento, autocuidado e janeiro branco com a nossa convidada, né, Janaína Lúcia Rodrigues, né, que é doutora em educação, psicóloga, também pedagoga, tem um currículo vasto, nem falei tudo, mas para vocês que não conhecem, que conhecem, depois se interem cada vez mais. E eu te agradeço muito, viu, Janaína, por ter se disposto a vir. E depois, gente, vai ficar salvo no IGTV o vídeo, compartilha com os amigos de vocês, vamos levar essa palavra de esperança, né? E aí eu queria contar uma coisa que aconteceu esses dias, que eu fiquei sabendo de 2 pessoas que me são próximas, né? Mas eu fiquei sabendo depois do ocorrido. E eu fiquei assim com um coração muito, não sei nem expressar a palavra, sabe, Janaína, assim. Mas eu fiquei estarrecida com a situação. Foram 2 pessoas que testaram positivo para o Covid e que são pessoas profissionais autônomos, que trabalham com várias outras pessoas, né, no seu convívio diário, né? E elas testaram positivo e não fizeram a quarentena, não ficaram 15 dias né, ali. E então significa que essas pessoas sabiam que estavam com Covid e sabiam que poderiam estar contaminando outras pessoas. Então, assim, infelizmente nós brasileiros temos um pouco em nossa cultura, né, aquela coisa assim de que não vai dar nada não, com um jeitinho, que não tem problema, né? Mas, infelizmente, eu não gostaria, por exemplo, de saber que uma pessoa veio a óbito através de uma contaminação que veio de mim, por exemplo. Então, essas pessoas nem sequer pensaram numa possibilidade dessa. Então, quando nós falamos no início de um motivo de gratidão, eu tenho hoje um motivo de gratidão. Nós estamos há cerca de 3 lives atrás intercedendo por uma pessoa, né, um tio dos nossos seguidores, nossos amigos, que estava entubado, que estava sem poder respirar. Nós sabemos aí de toda essa situação em Manaus. Então, se você não tem motivo de gratidão, tem agora que você consegue respirar. Porque essas pessoas nem sequer estavam respirando. Graças a Deus, o Vanderlei saiu do respirador, ele está melhor hoje. E nós cremos que Deus vai continuar fazendo um milagre na vida dele. Então, você tenha hoje um motivo de gratidão, você está respirando. E se você se você hoje tem essa oportunidade, não queira, né, de alguma forma, impedir que outros tenham. Mas vamos clamar para que outras pessoas também tenham essa oportunidade. Que haja, como Janaína falou, políticas públicas, que haja também o nosso cuidado consigo, com o outro, que essa vacinação venha, seja profícua e que também as pessoas continuem se cuidando, porque mesmo com a vacina a gente ainda precisa se cuidar e que nesse momento onde estiver uma pessoa que está internada, se é um parente seu, né, se é alguém, um amigo, que está ali entre a vida e a morte, que seja Deus lá com ele a fazer o impossível. Porque nós mesmos, nós não podemos fazer, mas Deus tudo pode. Creia nisso
e nós intercedemos por essas pessoas e que a vitória seja completa na vida de cada uma delas. Então, essas foram as perguntas. Agradeço de novo, Janaína, e agora vamos ver os comentários e as perguntas de vocês. Vou pegar aqui com o Augusto, que separou tudo aqui para nós. Agradeço mais uma vez a presença de todos, tá? Então, nós estamos aqui, olha, muita gente que entrou, muita gente que falou, que participou. Olha aqui, vários psicólogos, Janaína, participando também. Muito bom, muito bom. Autocuidado. Temos que dar duro conosco mesmo para fazer o que é preciso. Aqui foi um dos comentários, Janaína. Outro comentário. Alguém falou assim, tá pedindo pergunta e ninguém pergunta. Não vou ler o nome de todo mundo, tá, gente? Porque tem muita coisa aqui para ler. Muitas pessoas dando salva de palmas. Várias pessoas entraram, né? Então, muito, muito, muito bom. Agora, parece que Augusto não tá com todas as perguntas aqui, tá, Augusto? Nós vamos ver mais perguntas aqui, tá? Só um minutinho. Vamos lá. Muito bom. Obrigado a todos que estão aqui no Facebook. Vamos lá. Vamos ver outros comentários que tivemos aqui. Muita gente participando conosco. Muita gente aqui dizendo: oi, oi, boa noite, lindas. Ó, tem um lindas aqui, Janaína. Obrigada. Ai, ai. Às vezes, planejar não adianta muito, mas precisamos deixar acontecer, às vezes, para ver o que Deus guarda para nós. Exatamente, né? Então, muitas vezes, nós não conseguimos dar conta de todas as coisas, né? Mas podemos planejar e deixar ver o que Deus guarda para nós. Que assim seja, né? Nas nossas vidas. Foi um comentário aqui que nós tivemos também. E até esses dias, comentando com a Janaína, nós falamos disso também. Como que o povo de Deus, muitas vezes, né? Ia contra o que era, digamos assim, racionalmente possível, né? Eles iam em busca do impossível pela fé, não apenas por emoção, mas naquilo que Deus mandava fazer, o povo ia, acreditava e acabava tendo muito, muito sucesso. Gente, eu acabei virando a câmera aqui, desculpa quem estava me acompanhando aqui no meu celular, eu virei a câmera, me desculpem, gente, mas é isso aí. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui para nós. Janaína, quer dar a sua palavra final para o pessoal? Quero. Então, você falou algo que eu acho extremamente importante, né? Você falou do povo de Deus. É importante pensar, e aí eu acho interessante, né? Que o mar, aquilo que eu te dizia, Raquel, o mar só se abriu quando as pessoas se puseram a caminhar. Exatamente. Então, assim, eu acredito em milagres, né? Eu tenho fé, mas qual as minhas atitudes para que esse milagre aconteça? Exatamente. Inclusive, Janaína, olha só, eu acho que uma pessoa aqui fez uma pergunta que está bem próxima disso que você falou, tá? Olha só o que ela disse aqui. Como permanecer nesse planejamento de forma que haja continuidade? O que acontece? Imagine que você planejou uma viagem. Você planejou o trajeto, você planejou as paradas e acontece que por mais que você tenha feito revisão no seu veículo, ele tenha tido alguma pane ou o pneu furou, enfim, durante esse trajeto que você tanto planejou, você vai abandonar a viagem ou vai abandonar o seu carro no meio do caminho porque o pneu furou? Então, numa situação como essa, nós vamos tentar administrar aquilo que é o imprevisível que aconteceu, buscar resolver a situação e adequar o nosso planejamento
a essa situação. Por exemplo, se eu fiz um planejamento que eu chegaria com 3 ou 2 dias no destino, se aconteceu algo assim, provavelmente eu levaria um pouco mais de tempo, porque antes eu vou precisar fazer o quê? Consertar o automóvel ou buscar uma outra forma de locomoção, mas necessariamente não significa que eu vá abandonar o meu plano, a minha viagem e o meu objetivo de chegar naquele destino. Então, de uma forma bem simples, nós temos que buscar administrar, tá, as coisas que acontecem no nosso dia a dia e que fogem do nosso planejamento. Exatamente, muito bom, Janaína. E tanto a gente dar o primeiro passo para que os milagres aconteçam, né, na nossa vida, e também perseverar para dar continuidade nesses planejamentos, porque os percalços acontecem na vida de todo mundo, são as famosas pedras no meio do caminho, né? Exatamente. Mas nós podemos transformar essas pedras em oportunidades sempre, né? Que é o processo de resiliência, Raquel. O processo de resiliência, ele consiste justamente nisso. Não só na adversidade que acontece, que nós possamos superá-las, mas em todo o aprendizado que ela nos proporciona. Então, cada acontecimento, né? Eu costumo falar para os meus pacientes, é muito engraçado isso, compartilhando com vocês. Certa vez eu vi uma solicitação, são tantas pessoas que solicitam amizades no Facebook, e aí a pessoa enviou no Messenger tapas pedagógicos, e aí eu dei risada, porque eu sabia, lembra de mim, doutora, dos tapas pedagógicos? Porque eu costumava dizer para eles, me diz, o que você aprendeu com os tapas pedagógicos que a vida te deu? Então, quando eles, muitas vezes relatavam determinada situação, qual que é o aprendizado que isso te trouxe? Qual que é o aprendizado que esse tapa pedagógico que a vida te deu trouxe para a sua vida? E por que eu colocava justamente essa questão do tapa pedagógico? Porque o intuito, o objetivo é que nós possamos aprender com todas as experiências da vida. Todas as experiências da vida, elas nos proporcionam aprendizado. E o processo de resiliência, como eu estava dizendo, ele consiste justamente, não somente de eu superar essa dificuldade, mas ao superar essa dificuldade, que ao sair dela, eu possa sair muito maior ou melhor do que eu estava antes que ela acontecesse na minha vida. Por quê? Porque ela me propiciou um aprendizado, um crescimento, uma maturidade. E um exemplo, Covid-19. Quantos de nós, e falo inclusive eu, estava num processo constante, num ritmo intenso de trabalho e não parávamos muitas vezes. A gente tem um discurso, a família para mim é tudo. A família é o mais importante. E aí Covid-19 fez com que muitas pessoas que tinham um discurso de que a família era mais importante, mas não tinha tempo para cuidar, para conviver com essa família, tivesse que tirar esse tempo para o autoconhecimento, esse tempo para que a pessoa pudesse de fato olhar para si mesmo, conviver com as pessoas que ela ama, com as pessoas próximas e refletir sobre suas atitudes. Uma das questões que eu sempre coloco é muitas vezes o ritmo intenso, de trabalho, de atividades, que eu também já passei muito por esse processo, e que muitas vezes há uma negligência com nós mesmos. Muitas vezes, e aí você é da filosofia, sabe muito bem disso, nós agimos quase que no automático, não questionamos inclusive as nossas próprias atitudes, agimos quase que no automático, num ritmo intenso,
de trabalho, Exatamente. no ritmo intenso e acelerado, como eu disse, sem parar para observar a delicadeza da vida, a beleza, e muitas vezes a gente vai se lamentar porque perdeu um ente querido, porque perdeu algo que nós considerávamos importante, porque o luto ele não é somente de pessoas, né? O luto ele vai envolver o fim de um casamento, ele vai envolver o fim de um relacionamento, a perda de um trabalho, a perda de um objeto importante. E quantas vezes aquilo que a gente considerava tão importante, quantas vezes a gente dedicou tempo, né? Então, assim, é todo um processo de reflexão que nós precisamos ter e todo um processo de aprendizado que a vida nos dá. Eu falo que é a vida porque nem sempre, gente, nós estamos, digamos, preparados. Aliás, eu acho que na maioria das vezes a gente não está preparado para lidar com as adversidades da vida. Na maioria das vezes nós não estamos preparados, mas sem sombra de dúvida, todas elas nos propiciam e podem nos propiciar, se nós nos permitirmos, muito conhecimento. Por isso que eu falo que são tapas pedagógicas. São aquelas situações que acontecem, que naquele momento às vezes a gente sofre muito, mas que depois de superado a gente se vê muito melhor do que era antes que ela acontecesse na nossa vida. Porque a gente passa a ter um outro olhar para a vida e muitas vezes até valorizar mais coisas que antes a gente não valorizava tanto. Por exemplo, quem é que antes, né? Às vezes as pessoas não valorizavam tanto o convívio social quando foram impedidas, na maioria das vezes, por causa do isolamento, viram a importância que a relação tem, viram a importância que o outro tem na nossa vida, viu o quanto é bom a gente poder conviver com as pessoas que nós amamos. E o Natal, inclusive, foi um desses momentos. Exatamente. Que era aquelas reuniões, às vezes, de toda a família, e as pessoas tiveram que reunir somente com as pessoas que estavam dentro dos seus lares, somente com as pessoas com que elas conviviam no dia a dia. Exato. E pensando sobre isso que Janaína falou, eu lembro de algumas coisas que eu já falei também nas lives, né? Que é como se Deus tivesse nos colocado no cantinho do pensamento, né? Então a Covid foi algo que permitiu a gente refletir, repensar várias coisas, né? E tem um provérbio popular que diz assim: o que não te mata te faz mais forte, né? E eu acrescentei uma parte nisso aí. O que não te mata te faz mais dependente de Deus. Nos faz perceber que realmente a nossa vida é breve, passageira e que nós podemos depender também de alguém que nos sustenta de uma forma diferente. Nós estamos muito felizes com todos vocês que entraram na live. Nós vimos aqui todos os comentários, tá? Não lemos todos, mas todo mundo acompanhou. Tem gente aqui, Janaína, falando parabéns, né? Falando que amou a live. Parabéns, Raquel. Pessoal mandando aqui emoji de coraçãozinho, um rostinho com coração. Também ali no Instagram de Janaína, muitas pessoas falando parabéns. Teve uma pessoa que disse que se orgulha de conhecer profissionais como nós, né? E muitas pessoas parabenizando pela live, pelo tema, falando que a palestra foi maravilhosa. E eu também quero agradecer, tá? Cada um de vocês. Nós tentamos aqui atender o máximo de pessoas possíveis para primar também pela qualidade da transmissão. Acabou tendo algumas coisas inesperadas que acontece mesmo, né? O Facebook já parou de novo. Mas enfim, é assim mesmo, tá? Pessoal falando aqui, maravilhoso tema, parabéns, muito bom hoje. Que bom que vocês gostaram. 3 segundos, Janaína, para dar aquela palavra final e a gente encerrar então. Então, olha, vou falar de algo muito importante, empatia. Muito importante, que eu não poderia encerrar essa live sem falar.
a importância da empatia, a importância da solidariedade. Lembrando que todos nós, desde o início dessa pandemia, eu tenho dito, nós estamos todos na mesma tempestade, mas em barcos bem diferentes. Inclusive algumas pessoas nem barco têm, estão agarradas a troncos, a botes. Então assim, que nós continuemos sendo solidários com as pessoas que mais necessitam, que nós continuemos tendo empatia de se colocar no lugar das demais pessoas, amor ao próximo, amor a nós mesmos. Quando eu falo de empatia, gente, eu quero lembrar da importância de continuarmos nos cuidando, evitando aglomerações, e empatia com os profissionais de saúde, porque eles não têm escolha, né? Eles fizeram um juramento e ao fazer esse juramento é como um sacerdócio, né? Eles estão ali para cumprir a missão deles. Eles não têm como ficar em casa e deixar uma população inteira morrer por falta de cuidado. Pelo contrário, esses profissionais, eles colocam sua vida muitas vezes em risco, estão distantes de seus familiares, das pessoas que eles amam, justamente para oferecer cuidado. Então, vamos valorizar isso, vamos ter empatia, vamos evitar aglomeração, vamos esperar com paciência o momento que cada um de nós seja vacinado. E eu espero que todas as pessoas que estejam nos assistindo, assim como eu, como Raquel, estejam gratos a Deus por essa vacina, tá? Então eu peço para vocês e peço mesmo, tenhamos empatia, tenhamos gratidão, tenhamos solidariedade de ajudar as pessoas que estão próximas e que necessitam. Tanto necessitam muitas vezes de uma ajuda, né, digamos assim, de uma doação, quanto que necessita de uma palavra, de carinho, de afeto, de amorosidade, de esperança, né? Uma palavra de esperança. Raquel mesmo sempre foi uma pessoa, eu digo que ela é uma boca de Deus na minha vida, sempre trazendo muita esperança, sempre me fazendo acreditar no impossível. Então assim, que nós possamos espalhar o amor. Eu acho que assim, isso todos nós podemos, espalhar o amor, né? Então nesse momento essa é a minha palavra: empatia, solidariedade e amor. Amor a nós mesmos, amor ao próximo. Gente, olha, por favor, divulguem o máximo que vocês puderem o Janeiro Branco. Muito importante. Agradeço. Nós que agradecemos, Janaína. Volte sempre que tenhamos outras lives. Se você curtiu, continue nos acompanhando no canal, no nosso perfil. Vamos deixar salvo o vídeo para quem chegou depois, teve gente que chegou agora. Nós não lemos o nome de todas as pessoas que comentaram, né? Muitos comentários, não deu para ler todos os comentários também, né? Mas tem gente falando aqui, olha, eu tento olhar só um pouco e acabo assistindo tudo. Teve gente que falou ali também, maravilhosa live. Então, assim, nós estamos muito felizes de poder ter trazido algo de bom para vocês. E a minha palavra final é uma só: seja um metal nobre. Você pode ser um metal nobre, ser uma pessoa nobre, perseverar nos seus nobres feitos, e isso é que vai te dar ali um resultado, uma graça que vai vir de Deus para que você continue com aquilo que Deus colocou no seu coração. Tudo de bom, saúde mental a todos nós, Janeiro Branco, muita força nessa hora, tamo junto, né? Vamos que vamos. Fiquem com Deus.